Raquel Quintiliano, seja muito bem-vinda, mais uma mulher potente, potência chegando aqui no Giro das 11. Seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Camila. Boa tarde para todo mundo que está com a gente. Boa tarde para a Sara, que acabou de sair, Florestan, para a professora Amy também. Estava aqui acompanhando um pouquinho a discussão. Sara, eu também quero vir semana que vem com notícia boa. Tá difícil, mas essas notícias nos atravessam e a gente precisa trazer aqui, precisa trazer inclusive para uma reflexão. Então, mais uma vez, estou chegando aqui no Giro das 11 para trazer uma reflexão importante, não é notícia boa, mas que eu acho que é importante a gente discutir, Camila. Exatamente, Raquel. Muito importante. A gente estar conversando nos bastidores, né? Pô, Camila, eu quero trazer uma notícia boa semana que vem. Mas a gente tem que trazer esses dados, infelizmente. A gente está falando de feminicídio, né, Raquel? Você fez um apanhado, um estudo para trazer esses dados e tem algumas sugestões, né, desses órgãos que fazem esse monitoramento do feminicídio, das causas, né, por conta dos casos de feminicídio não terem baixado ou, em grande proporção, terem aumentado, né, de forma tão alarmante, né, porque eu estava conversando, foi com a Helenira, né, eu falei com a Helenira Vilela há 15 dias. Helenira, é tão difícil ser mulher, né, a gente luta tanto para ser mulher, né, para sobreviver, né, Raquel? E os dados que você traz, infelizmente, não são legais. Não, a gente precisa falar, nós precisamos falar sobre isso, quebrar esses tabus e falar sobre isso. O que é que você reuniu de dados sobre feminicídio no Brasil, Raquel? Essa semana eu me debrucei sobre os dados do IPEA sobre violência. Né? Na semana passada eu já tinha trazido alguma coisa sobre violência, mas falando de guerras, né, e de conflitos que estavam acontecendo no mundo. Hoje eu estou trazendo dados de violência do Brasil e tentando fazer esse recorte da questão da violência que está sendo direcionada para as mulheres. E aqui eu estou falando de homicídios, tá? Eu estou buscando usar os dados do IPEA. E aqui é importante registrar, até pela discussão que a gente estava tendo agora com a Sara e com a professora Amy, que é o seguinte: a gente tem uma dificuldade, e uma dificuldade explícita, inclusive esse estudo do IPEA diz isso, em reunir e analisar dados, especialmente nos últimos anos, devido ao desincentivo à pesquisa. Então, é importante registrar essa informação, porque quando a gente vai fazer uma busca, a gente vai procurando em vários lugares, e os próprios pesquisadores estão dizendo, olha, a gente está encontrando dificuldade aqui, a gente está encontrando dificuldade ali, mas a gente consegue reunir determinada informação e apresentar. E eu estou trazendo esses dados de violência, chamando atenção por conta de um caso que repercutiu muito, infelizmente, que é da Julieta Hernández, que foi uma venezuelana de 38 anos, que foi brutalmente assassinada no Brasil na véspera de Natal, né? Então, assim, isso reforça mais uma vez que o Brasil é um país inseguro para as pessoas, todas, para as mulheres e para os viajantes. Né? A violência contra a mulher ocorre em todos os espaços, mas acontece também dentro de casa e na rua. E o caso dela chocou o país, inclusive por conta de uma mobilização dos amigos, dos parentes que estavam procurando ali por ela naqueles dias que ela ficou sem contato, e agora o caso está em investigação ainda, né? 2 pessoas já foram presas, confessaram o crime, mas ainda está isso correndo na justiça. Mas o caso aconteceu numa cidade do Amazonas chamada Presidente Figueiredo. Infelizmente, Julieta é uma artista, é uma mulher jovem, viajante, e foi brutalmente assassinada. Assim, não foi só um crime que a gente diria como comum, um tiro, uma arma de fogo, né? Foi um crime que tinha um requinte ali de crueldade, e aí eu peguei as aspas do delegado que está acompanhando esse caso, que saiu numa matéria do G1, que diz o seguinte: a vítima estava dormindo em uma rede na varanda do local, que era um local onde ela parou, né, tipo uma hospedaria, uma coisa assim, quando o Tiago, uma dessas pessoas, né, pegou uma faca e foi até ela para roubar o aparelho do celular. Eles entraram numa luta corporal, ele a enforcou, jogou no chão e pediu que a companheira amarrasse os pés dela. Em seguida, ele arrastou para dentro da casa, apagou as luzes, violentou sexualmente ela, e depois eles ainda tiraram fogo e enterraram ela.
ainda existe, está em investigação isso, mas talvez ela ainda estivesse viva quando isso aconteceu. Então, assim, é um caso pavoroso. Quando você lê a notícia e você vai vendo esse tipo de detalhe, né, do tipo de crime, você pensa o quanto nós estamos vulneráveis todos os dias. E a pergunta que eu faço é: se fosse um homem, seria assim? Se fosse um homem branco, seria assim? As perguntas que a Sara acabou de fazer para a professora Amy, né? Se fosse um professor homem, se fosse um professor branco, como é que seria esse tipo de violência? Então, assim, do que a gente tem visto são requintes de crueldade para alguns, destinados para alguns grupos em específico. E, inclusive, esse requinte de crueldade é algo que a gente conhece bem, viu? Porque no Brasil Colônia, inclusive, eu já falei aqui no Giro, acho que logo no que a gente começou, de que isso, inclusive, era permitido, né? Os castigos contra as pessoas escravizadas, essas coisas de amarrar os pés e as mãos, amarrar as pessoas no pau de arara. A gente tem visto muito esse tipo de crime. Então, além da violência letal, aquela que leva à morte, ainda tem essa questão desse requinte de crueldade. Foi esse o caso, infelizmente, da Julieta. Então, antes de entrar nos dados, queria trazer esse caso, que é emblemático, para a gente pensar o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa denunciar, e, sobretudo, exigir do poder público políticas públicas que possam proteger todas as pessoas, mas também proteger especialmente as mulheres. Elas não precisam, nós não precisamos viver sob esse risco o tempo todo, além de perder a vida, passar por esse tipo de crime, de crueldade. Mas os dados são o seguinte, Camila, eu fui pegar o Atlas da Violência do IPEA, o Atlas 2023, né, que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que já faz isso há algum tempo, se não me engano, desde 2011, e o Brasil segue um país muito violento, né, então, apesar de ter ali dados seguros, como eu falei no começo, o IPEA vai buscando de diferentes fontes de informação para poder reunir esses dados, e aconteceu no ano de 2021, 47.847 homicídios no Brasil. A nossa taxa é de 22,4 mortes por 100 mil habitantes. Então, desde 2011 até 2021, a gente vai vendo uma crescentezinha. Chega em 2019, esse número cai um pouco, depois ele tem sobe um pouquinho mais e desce. Então, assim, o Brasil é um país violento. Infelizmente, essa taxa é alta, e quando a gente vai olhando por unidade da federação, e eu te mandei essa imagem, está escrito taxa de homicídios por UF, quando a gente vai olhar os dados por estado, né, e por região, a gente vai vendo onde é que estão os focos, onde é que está a maior violência. Então, na região norte, né, mesma região em que a Julieta foi assassinada, esses dados são chocantes. Então, está piquititico aí, mas eu vou ler aqui o que é mais importante, tá, gente? A taxa de homicídios, como eu disse, no Brasil é 23,5, mas quando a gente vai olhar para os estados mais violentos, os 3 mais violentos são Amapá, Amazonas e Bahia, Camila, que você estava falando isso agora há pouco também, né? Então, a taxa do Amapá, 52,6, 52,6, gente, a do Brasil é 22,4. A do Amazonas, onde ela foi assassinada, 42,5, e da Bahia, 48. Então, assim, bem acima da taxa geral do país. E aqui eu peguei 2 outros estados em que a gente costuma falar muito sobre violência, que é São Paulo e Rio de Janeiro, 2 grandes cidades brasileiras, né, cidades gigantes, e que sofrem também com violência e muitas vezes com uma ausência de uma política pública efetiva. E no Rio de Janeiro a taxa é de 26,8, em São Paulo de 6,6. Então, isso quando a gente está falando geral Brasil. Então, assim, região Nordeste, região Norte está ali no pico, Bahia puxando um pouquinho o dado ali para a região Nordeste, e depois quando a gente vai ver o dado com recortes para as mulheres, a gente vê que também nessa região a violência, os homicídios são muito altos, o índice é alto para as mulheres. E aí a gente tem um contexto que eu acho que é importante a gente analisar. Na semana passada eu falei um pouco sobre os conflitos, né? E falei inclusive sobre migração, exatamente de pessoas venezuelanas da região norte do país. Então, existe também uma série de outros conflitos acontecendo nessa região, Roraima, Amapá, Amazonas,
em que por território, por vezes crime organizado, e as mulheres ficam mais vulneráveis ainda nessa situação. Então, queria chamar a atenção disso, porque quando a gente fala assim, a gente precisa de política pública de segurança, a gente está discutindo agora o novo ministro da Justiça. A gente precisa de política pública de segurança. Sim, a gente precisa de política pública de segurança, a gente precisa de uma orientação nacional para isso, mas a gente precisa olhar esses dados e ver que determinados estados a situação está pior. Então, é preciso, de fato, uma ação do poder público nesses lugares para que a gente possa reverter essa situação o mais rápido possível. Então, assim, o geral é ruim para todo mundo, mas está ruim para as mulheres também, e, sobretudo, com esse requinte aí de crueldade que a gente tem visto, como foi o caso da Julieta recentemente. E na véspera de Natal, inclusive, a família tentando falar com ela, localizar, e, infelizmente, encontraram o corpo dela desse tipo de situação. Quando eu estava lendo, né, sobre como ela foi, né, brutalmente assassinada, a gente vai, como a Neuza colocou aqui, são gatilhos, né, a gente não consegue imaginar tamanha brutalidade, tamanha crueldade que a Julieta passou, né, eu vi, inclusive, um vídeo dela falando sobre ser mulher, sobre ser palhaça, né, nessa arte que é majoritariamente masculina, né, do palhaço. Então, realmente, nossa, quase que nos paralisa, né? Não nos paralisa totalmente, nós enquanto jornalistas, e por isso que a gente tem esse compromisso de trazer esses dados, né? Mas é paralisante, é paralisante. A gente sente medo de sair nas ruas final de semana. Existe algumas políticas que, ainda por a gente ter um país misógino, né, é muito difícil que essas leis, né, essas medidas sejam cumpridas. Por exemplo, Raquel, as mulheres que, acho que é das 10 horas, quando passa das 10 horas, está no ônibus, né? Então, ela pode pedir para soltar independente, não precisa ser no ponto de ônibus, mas muitos motoristas não aceitam, né? Não aceitam para que pare, por conta disso mesmo, dessa sociedade misógina que a gente tem no nosso país. E um dos princípios dos direitos humanos e também da democracia é a liberdade de ir e vir, a liberdade de transitar. Na medida que a gente tem esse tipo de violência nesse nível, alguém está tendo a sua liberdade diminuída ou não podendo exercer o seu direito, né, de ir e vir, de estar onde quiser. Então, tem aí algo sério a pensar. Antes de mostrar os dados com relação à violência contra a mulher em específico, quando eu estava lendo o estudo, o próprio IPEA levantou 3 hipóteses sobre o aumento da violência contra a mulher. E eu acho que é importante a gente chamar a atenção disso. A gente tem eleições municipais daqui a pouco, depois tem estadual, tem federal, então a gente tem que estar muito atento, e quando falando não só de executivo, mas de legislativo também, para a gente pensar em que contexto de país a gente quer construir daqui para frente. E a primeira hipótese que o IPEA traz no Atlas da Violência é o seguinte: houve uma redução significativa no orçamento público federal para as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres nos últimos anos. Então, assim, esse aumento, não tem política pública, uma das hipóteses está aí. A segunda, o radicalismo político com o recrudescimento do conservadorismo, que reforça os valores do patriarcado, propagado e incentivado pelo próprio ex-presidente da República. Exatamente. E, por fim, né, a pandemia de Covid-19 também pode ter sido um efeito aí na dinamização da violência contra as mulheres. Então, assim, ausência de política pública, ausência de recurso para executar a política pública, que não basta ter uma diretriz, tem que ter orçamento, tem que ter delegacia da mulher, tem que ter uma polícia treinada, e vários outros equipamentos de assistência social que são suporte também precisam existir, de aborto legal, né, especialmente vítimas de violência sexual. Então, tem uma série de políticas públicas que precisam existir. Para isso, precisa de recursos. Então, precisa ser destinado orçamento para que elas possam ser efetivas.
A segunda hipótese tem a ver com aquilo que a gente tem discutido muito, né? Até onde vai a tal da liberdade de expressão, especialmente sendo você quem é. Então, tem duas Exatamente. coisas, né? Acho que toda pessoa, todo cidadão tem que ter muito cuidado com aquilo que diz, como comenta, parece uma brincadeira, mas não é. Isso pode estar reforçando nas outras pessoas uma ideia de que tudo bem, né? Uma passabilidade. E quando você está num cargo específico, num cargo de presidente da República, de prefeito, de governador, de vereador, você tem uma responsabilidade ainda maior por aquilo que você diz, diretamente, indiretamente, e nós também, os jornalistas, a comunicação, os profissionais de comunicação também. Então, é preciso estar atento, porque senão eu posso estar reforçando narrativas que são permissivas, que permitem ao outro se sentir confortável para agir de determinada maneira. Então, aquela brincadeira com a mulher, enfim, qualquer situação, ninguém mete a colher, né? Aquela frase que a gente costuma ouvir por aí, esse tipo de coisa precisa acabar, porque sim, é uma hipótese que está sendo levantada aqui pelo IPEA nesse estudo, mas é de senso comum que esse tipo de coisa permite que uma sensação e uma ideia de violência possa ser normal e aceitável. E, por fim, a pandemia de Covid-19 também pode ter impulsionado esses dados, aí, especialmente as mulheres dentro de casa, muitas vezes, impedidas de sair, impedidas de pedir ajuda, muitas vezes os serviços também os serviços de acolhimento, de atenção fechados, então toda uma complexidade aí que coloca as mulheres numa situação de vulnerabilidade ainda maior, e o IPEA trouxe isso, concordo, teria a mesma fala, sem ser uma pesquisadora, mas eles trouxeram isso no texto, está no documento, essas três hipóteses que eles colocam para esse avanço aí sobre a violência contra a mulher. E aí o dado é o seguinte, tá? Logo quando ele abre o capítulo falando de violência, né, contra a mulher, na verdade traz o dado de outra pesquisa, que é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que diz o seguinte: a vitimização de mulheres no Brasil mostrou que quase 30% das brasileiras sofreram algum tipo de violência ou agressão durante o ano de 2022. Assim, 30% é muito alto, né? E depois ele vai aqui analisando os dados. Então, tem essa violência que é do cotidiano, né? Mas tem a violência letal, que desde na última década, né, entre 2011 e 2021, 49 mil mulheres foram assassinadas no Brasil. Teve uma queda de 18% na taxa geral de homicídios, incluindo homens e mulheres, né? Entre as mulheres, no mesmo período, teve uma redução de 19,7%, quando a gente está comparando só o grupo de mulheres, mas ainda assim é alto, né? Então, a taxa geral de homicídios caiu em 4,8%, enquanto que no caso de homicídios de mulheres, houve um crescimento de 0,3%. Então, cai no geral, mulheres sobe um pouquinho, não chega a 1%, mas sobe um pouquinho, então a gente tem que estar atento a isso também. E quando a gente vai falar de taxa de homicídios geral para a mulher, é 3,6%, né? Lembrando que o Brasil ficava ali na casa dos 22%. E aí, nos estados mais violentos, eu peguei aqueles mesmos estados para a gente olhar, é 4,5% no Amapá, aí 6,3% no Amazonas. Então, o Amazonas, a taxa de homicídios para mulheres é mais alta do que o Amapá. O Amapá estava no primeiro lugar quando a gente fala Brasil, mas quando a gente fala de mulheres, Amazonas, e exatamente no estado onde a Julieta foi assassinada, 5,8% para Bahia, São Paulo 1,5% e Rio de Janeiro 3,2%. Depois todo mundo pode olhar os dados com cuidado e ver que tem todos os estados, é um estudo bem interessante. Então, a gente vê que realmente é grave a situação, mas tem outro ponto aí que eu não podia deixar de trazer, que é o seguinte: quando a gente estava olhando violência geral, tem uma situação. Quando a gente está olhando violência contra as mulheres, quando a gente faz o que a gente chama de intersecção, gênero e raça, a coisa fica mais complicada, tanto para homens quanto para mulheres. No caso das mulheres, eu peguei esse dado, então existe a questão aí da violência que nos atravessa, mas existe também o racismo que nos atravessa. Então, quando a gente vai olhar, as mulheres negras estão numa situação pior. E aqui negras,
pretas e pardas, como eu já expliquei aqui há 2 semanas no Giro das 11, o que é esse negócio de quesito cor. Aqui a gente está falando de mulheres negras, somando a categoria pretas e pardas, não fui eu que somei, o próprio estudo já fez isso, mas eu faria a mesma coisa. Então, a gente tem uma taxa de 4,3 para pretas e pardas, né, para as mulheres negras, e de 2,4 para as mulheres brancas no mesmo período do ano de 2021. Ou seja, é quase o dobro, né? Então, a situação das mulheres negras ainda é pior ainda do que para as mulheres brancas. É horrível para todo mundo. Tem um estudo que já é um pouco antigo, que foi 2 organizações de mulheres negras que fizeram, Crioula e Guelha-10, em que falava exatamente dessa violência direcionada às mulheres negras e fazer essa comparação entre os outros grupos étnico-raciais. Se eu não vou ter o dado aqui, mas a mensagem era o seguinte: quando são mulheres negras, o requinte de crueldade é pior. Né? Se for mulher trans, é pior. Então, quando a gente vai... pior ainda. Se for uma mulher trans, pior ainda. Então, essas violências vão se somando a depender da sua identidade, da forma como você se coloca no mundo. Então, aquilo que deveria ser valorizado, a nossa diversidade, a forma como a gente se coloca no mundo, que traz benefícios para todo mundo, na verdade, é usado para punir essas pessoas. Então, esse estudo é antigo, tem uns 10 anos, esse estudo de Crioula e Guelha-10, mas é muito interessante, com certeza está no site de crioula.org.br ou guelha10.org.br, e vale a pena, porque vai trazendo, inclusive, alguns casos emblemáticos. Vocês devem lembrar o da Cláudia da Silva, aquela mulher que ficou presa pelo cós dos shorts atrás de uma viatura da polícia no Rio de Janeiro, e muitos outros casos tão terríveis como esse da Julieta, que a gente tomou ciência esses dias. Então, realmente, a situação está complicada. Eu espero poder trazer notícias boas, mas eu estou trazendo essas notícias como um alerta também, para a gente se posicionar, para pressionar o poder, pressionar o poder público. A gente tem, nesse momento, no governo federal, um governo progressista, mas precisa avançar mais, inclusive nessas pautas. A intenção é boa, tem avançado nessa questão dos estudos, tem avançado, inclusive, em construção de equipamentos e coisas desse tipo, mas precisa avançar mais, porque é uma emergência. É uma emergência e a gente precisa entender isso como uma emergência e atuar para parar e minimizar esse tipo de situação. Não devemos permitir, né, novos casos como o da Julieta e tantos outros que estão por aí. E eu acho que a gente precisa discutir isso nos nossos lares, entre os nossos amigos, entre os nossos familiares. Eu estou falando isso porque o Luiz, ele é aqui da Bahia, inclusive, mora lá na ilha. Luiz, ele diz o seguinte: há 40 anos trabalho pela educação antipatriarcal e antimachista e pouco vi mudar. Penso que a educação familiar, como educamos meninos e meninas, deve mudar. E isso tem justamente está ligado com o que a análise da pesquisa trouxe, desde que a gente teve aí 4 anos, né, do governo anterior, que fomentava, era o inelegível. Ele atacava as mulheres, independente, poderia ser jornalista, mulheres jornalistas eram super atacadas, parlamentares eram atacadas, né? Meninas, né, eram atacadas por ele quando ele falou que pintava um clima, né, com as meninas, né, quando ele estava passando por uma comunidade. Enfim, a gente teve, e como você destaca, é uma personificação. Se um presidente falou, né, presidente da República, eu, como qualquer indivíduo, um Zé Ninguém, posso fazer também, né, posso fazer as mesmas coisas que ele faz, que não vai dar nada. Né? Então, a gente passou por um período de trevas que a gente está tentando amenizar nesse processo. Algumas políticas estão sendo realizadas. A gente tem aí a política atual do governo, que é a lei Não é Não, né? que ampara as mulheres em locais de festivos e tudo, mas a gente sempre tem o mais, né, Raquel? Mas exclui os locais religiosos, né?
onde essas mulheres também são abusadas e muitas vezes abusadas reiteradamente e não podem falar por conta da religião, né? Então, nesses locais, elas não estão abraçadas, né, nesses locais religiosos, mas a gente sabe que sim, a gente precisa conversar isso nos nossos lares, a gente precisa conversar com os nossos meninos, com as nossas crianças, com as nossas meninas, com os nossos pais, com os mais velhos, enfim, precisa quebrar esse tabu e falar sobre... Precisa quebrar esse ciclo de violência e essa ideia de que eu posso fazer o que quiser com qualquer pessoa, e especialmente com mulheres e meninas negras, LGBT, meninas indígenas, casos seríssimos de violência sexual contra a população indígena. Então, a gente precisa quebrar realmente esse ciclo. Tem essa coisa, se ele faz, eu posso fazer também. Mas é mais grave do que isso. Imagine uma população grande, porque, afinal de contas, quem faz isso não são poucas pessoas, que acredita que simplesmente pode, né? Que pode decidir quem vai viver, quem vai morrer e como vai morrer. Olha, que absurdo, né? A gente acaba tendo que discutir. A gente não está discutindo aqui só a taxa de homicídio, a gente está discutindo como esses homicídios acontecem, em que circunstâncias, que tipo de violência é direcionada para determinados grupos. Então, isso é muito sério. Isso demonstra que a gente precisa olhar para esse país de outra maneira. O Brasil não é um país cordial, amistoso, fácil, a terra do samba e do carnaval e das praias. Não, o Brasil é violento. O Brasil tem coisas boas, mas também tem coisas ruins, e essas coisas ruins estão pesando. Exatamente. Estão pesando. Raquel, a gente está no finalzinho, a gente tem 3 minutinhos. Hoje tem dicas de tem dica correndo. Na verdade, Me Pariu Revolução é uma editora, é um coletivo de mulheres que publica livros. Então, Me Pariu Revolução. Trouxe esse livro aqui da Dinha, poesia. Eu Não Sei Nadar, da Adri Reverso, também poesia. E Caixa Preta, da Cristiane Sobral. Na verdade, eu queria falar mais da editora, porque é uma editora que mais de 10 anos tem investido em publicar mulheres. Então, acho que é super interessante trazer isso. E também trouxe aqui um livro organizado pela Selma dos Santos de Aldina, quilombola, Mulheres Quilombolas, Territórios de Existências Negras Femininas. Este livro aqui, super bacana. Foi feito em parceria do selo Sueli Carneiro, editora Jandaíra. Ótimo mais um livro. Opa, desculpa, mais para cá. Isso ótimo aí. livro. Então, eu trouxe aqui essas vozes das mulheres, nos primeiros 3 livros que eu mostrei, especialmente Mulheres de Periferia, Mulheres Negras, e nesse aqui, Mulheres Quilombolas. Estão trazendo também uma coisa boa, que as mulheres estão denunciando, estão resistindo e estão também construindo possibilidades de um novo mundo. Elas estão também dizendo como deve ser este novo mundo. Então, esses livros aqui são super interessantes. Por isso, queria pedir para todo mundo seguir meu canal, Negra Percepção. Isso, vou botar aqui o canal de Raquel, Negra Percepção, para fortalecer, quiser conhecer um pouco mais sobre a Raquel, ela traz diversos pensamentos, diversas críticas, e também quem quiser assistir um pouquinho mais, né, dos vídeos aqui, já vou pedir o corte, viu, Raquel? Por favor, e vou mandar artigo depois sobre esse assunto, para a gente colocar lá no site. Exatamente. Eu só queria deixar só para o finalzinho para a nossa comunidade a importância de quando o Raquel traz essas dicas de leitura, porque a gente estava falando da nossa história que a gente passou pela oralidade, né, Raquel? E agora a gente tem, agora eu estou falando agora depois de muito tempo a gente tem como escrever nossa história, né? A partir de nós mesmos. Então, é muito importante a gente trazer essas indicações de leituras para vocês. Então, percebam a força, a potência disso. E é isso. Finalizamos o Giro das 11 de hoje, nessa sexta-feira, 12 de janeiro. Raquel, muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua contribuição aqui no Giro das 11. Obrigada a você, Camila. Obrigada a todo mundo que está com a gente e que já passou por aqui hoje também. Um abraço, super abraço. Até semana que vem.
Até semana que vem.